E olha só esse Bovespa ultrapassando 130 mil pontos, subindo mais de 10% no ano, estão deixando a gente sonhar. E nesse contexto, eu quero te trazer aqui 4 ações que podem se valorizar muito, de forma pesada, com o eventual corte na Selic, que não vai acontecer tão já, só que o mercado já começou a ver uma certa desnecessidade de Selic a 15% por muito tempo. Como que eu sei isso? Basta você avaliar aqui as taxas ofertadas no Tesouro Direto, que começaram a apontar para baixo, significando que talvez a gente não tenha Selic alta por muito tempo. Quando eu digo alta, estou te dizendo aí acima de 13%, porque a verdade é que no histórico brasileiro é muito difícil você supor uma taxa de juro muito baixa por muito tempo. Esqueça aquele cenário de Selic a 3, 4% e até 2% como nós tivemos. Aquilo ali foi algo completamente atípico. Exclua aquilo ali e viva com a realidade de você ter juro no Brasil da ordem de 8, 9 até 10% na média. Mas olha, antes de eu te mostrar aqui essas ações, eu quero fazer algumas ressalvas importantíssimas. Primeiro, com taxa Selic caindo, não com aquela quedinha mentirosa que a gente teve, que foi um ciclo curto e depois já voltou a subir, não. Um ciclo mais consistente, que dure pelo menos mais de um ano. Com esse cenário acontecendo, que depende do governo equilibrar melhor as contas públicas, dar mais credibilidade ao mercado e conseguir, pelo menos, conter o avanço da inflação, muitos ativos irão subir. Até mesmo as empresas maduras, pagadoras de dividendos, irão subir. Títulos públicos também. Por quê? Principalmente IPCA+. Porque esse componente pré-fixado IPCA+, com a taxa de juro caindo e você assegurando essas taxas atuais, você vai gerar uma valorização do título, porque ele tem um preço. E esse preço unitário se valoriza, é o que a gente chama de marcação a mercado, com a taxa Selic caindo. De novo, então, nesse cenário de Selic caindo, você vai ganhar dinheiro com marcação a mercado de títulos públicos, você vai ganhar dinheiro com empresas maduras, até mesmo com fundos imobiliários, que nesse cenário, inclusive, acabam negociando com ágio em relação ao valor de patrimônio líquido, o que é raro, mas nesse cenário acaba acontecendo. Portanto, você não é obrigado, na verdade não é aconselhável se você está começando, faz pouco tempo de bolsa, ter ações de empresas mais arriscadas. E o que seria ação de empresa mais arriscada? De setor maluco? Não, aqui eu não vou nem trazer empresa de setor maluco, que é varejo, aviação, não. Isso tem que ficar longe. Eu vou trazer aqui empresa de setor perene da economia, em resumo, setor energético, mas que está com uma dívida bastante alta. Por que essas empresas que eu vou trazer aqui tendem a subir mais do que as outras, pelo menos na média? Porque o nível de dívida gera descrença no mercado quando a taxa Selic está aí nesse patamar. As empresas, no geral, têm um custo de dívida de CDI mais 1, CDI mais 2%. Com a Selic hoje a 14,25% ao ano e o CDI é 14,15%, você tem aí custo de dívida nas empresas de 15, 16, 17%. É muita coisa, muito acima do retorno sobre o capital investido da maioria das empresas da Bolsa de Valores. Então fica difícil de justificar. Aí nos modelos de valuation, dos analistas, eles colocam isso na conta, isso impacta muito na projeção de fluxo de caixa livre, isso impacta na capacidade dessas empresas de pagar dividendos, que não dá pra ficar pagando dividendo com o lucro sendo consumido com o resultado financeiro, que é o resultado de juros. Lá no demonstrativo de resultado de exercício tem lá resultado financeiro, tem receita financeira e despesa financeira. Despesa financeira é o que a empresa gasta com juro e também com swap, variação cambial, mas que ela paga de juro. Esse juro está muito alto. E aí, no final da linha do DRE, você tem o lucro líquido, resultado final, que acaba sendo impactado negativamente nesse cenário de juro elevado, ainda mais em empresas com alto endividamento. O que seria uma empresa de alto endividamento? Que possua, no Brasil, uma relação dívida líquida sobre EBITDA acima de 3 vezes, ou seja, 3 anos de geração de caixa da empresa. Passou disso, já temos uma empresa aí com uma dívida bastante alta. E aí o custo de dívida caindo, fica melhor para essas empresas, o valuation fica mais interessante aí, elas disparam. É isso que acaba acontecendo. Mas de novo, você não precisa dessas empresas. Basta ter o arroz com feijão e títulos públicos que você já vai ganhar com virada de ciclo, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas já tem alguns sinais aí de que a gente está chegando provavelmente numa taxa Selic terminal, num topo de Selic. A primeira ação da lista é a Auren Energia. O que acontece? A empresa, ela se uniu com a AS Brasil, acabou incorporando tudo, a Auren Energia. Falei muito aqui no canal sobre essa operação, falei do acréscimo de dívida,
muito por conta da S Brasil, e a empresa apanhou muito por conta disso. Quando você pega os últimos 12 meses, quase 30% de queda. Olha, mesmo para quem está acostumado com renda variável, essa queda aqui machuca. E a empresa não vai conseguir pagar dividendo no momento. Então, é óbvio que isso impacta ainda mais, porque a gente sabe que o dividendo, ele promove uma recompensa de curto prazo que vai minimizando os danos que você tem que suportar em momentos difíceis que uma empresa está passando. E a Auren está com um nível de dívida extremamente elevado. E ainda por cima, ela acabou de fazer mais uma emissão de debêntures. Segunda emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, com um custo de IPCA mais 7,45, equivalente a NTNB 2035 menos 0,15 ao ano. Então veja que ela está conseguindo ainda captar dívida com uma excelente taxa, porque está pagando menos do que a NTNB 2035, que é a taxa de título público, e ela está aí com rating AAA. Por isso que ela está conseguindo uma taxa tão boa. Mas ainda assim, é complicado. Um nível de endividamento muito alto. O que acontece? Hoje, meu custo de dívida é IPCA mais 7,45. E ela fez um swap, convertendo o custo dessa dívida para CDI mais 0,5. Por quê? Porque o mercado já está esperando uma redução da Selic e, consequentemente, do CDI. Então, esse CDI mais meio, que hoje equivale a quase 15%, com a Selic indo para 10%, um ciclo de baixa mais consistente, 9, 10, a gente teria um custo de dívida para a empresa que cairia de 15 para 10. A gente está falando de um custo de dívida caindo mais de 30%. Isso é muito relevante no resultado da empresa, especialmente no resultado financeiro. E aí o mercado acaba precificando isso. Por isso que a Auren é uma candidata dentro do setor de energia elétrica, uma das maiores geradoras do país hoje, perdendo só a da Eletrobras e Engie, a ter uma virada quando tudo isso acontecer. Então, o que acontece é o seguinte, é para sair comprando Auren? Não estou falando isso, não é recomendação de investimento nenhuma, você não precisa se expor a isso, mas especialmente para aquelas pessoas que já têm Auren, experimentam algum prejuízo, você pode ter esse tipo de expectativa de recuperação com essa virada de ciclo. Não sabemos quando vai acontecer, pode levar bastante tempo, e não basta a empresa só ter a redução do custo de dívida, é preciso que ela consiga ir gerando cada vez mais caixa para a relação dívida líquida sobre EBITDA ficar menor, e assim vai havendo a recuperação. Pode ser bem lenta. Só que o fato de ter receitas mais previsíveis, de estar num setor mais previsível, isso faz com que, dentre as pimentinhas da Bolsa de Valores, a Auren é uma das melhores candidatas. Dentre as pimentinhas. Eu preciso ter muita cautela do que eu estou falando, por quê? Porque, como diz o Nassim Taleb, não existe publicidade negativa. Ao falar de alguma coisa, você está, mesmo que sem intenção, fazendo alguma propaganda, infelizmente. Mas eu não é minha intenção aqui fazer isso. Então eu quero bater nessa tecla, só estou te mostrando, especialmente para quem já tem ação, que é uma das candidatas dentro do setor elétrico a virada quando a Selic realmente começar a cair. E isso vai acontecer em algum momento. Não há como o nosso país suportar por anos e anos patamar de Selic a 15%. Isso vai gerar recessão e aí, em algum momento, o mercado tende a normalizar isso. O governo vai ser obrigado a normalizar a situação da dívida pública por conta disso. A segunda ação é a Neo Energia, que não tem esse nível de endividamento da Auren, então não deve ser tão sensível a uma virada de ciclo quanto a Auren. Então a Auren deve subir muito mais, até porque a Neo Energia até subiu nos últimos 12 meses. Então é uma ação que está se valorizando e segue se valorizando assim com um nível de dívida alto, quase 4 vezes geração de caixa, que é uma dívida alta, então ela deve se beneficiar sim com um nível de endividamento reduzindo. E a Neo Energia está aí já promovendo esse propósito de redução de endividamento, fazendo vendas aí, como você pode perceber aí, de últimos fatos relevantes, fazendo vendas de participações, mais outro aqui. Então ela está no caminho certo, Neo Energia é uma boa candidata e nem é uma pimentinha, só está com uma dívida muito alta no setor elétrico. A próxima ação, Raízen, também em setor energético, mas com margens bem apertadas, porque a gente está falando aqui de distribuição de combustíveis e produção de açúcar. Então a margem fica bem apertada, justamente por isso que ela deve sim ser muito sensível, como é, ao nível de juros do país. Qualquer tipo de redução do custo da dívida da empresa já ocasiona uma virada de prejuízo para lucro, e aí então você tem uma valorização expressiva por conta disso. A ação hoje até abaixo do valor patrimonial, foi uma destruição de valor o IPO dela, isso que é verdade. Olha só esse IPO aqui que detonou, vou até colocar a cotação padrão, a ação saiu a quase R$7 e agora está abaixo de 2. A dívida acima de 3 vezes EBITDA, a margem líquida está levemente negativa por conta do impacto da dívida. Então esse aqui é o tipo de empresa que, como tem uma margem líquida muito baixa, basta reduzir o custo da dívida que você sai de um prejuízo para lucro, ou seja, você mais do que dobra o resultado da empresa e aí isso impacta nos preços.
Então a Raizen é sim uma candidata aí a ter uma excelente valorização com a virada de ciclo. Lembrando que não é nada de recomendação aqui, até porque essas ações eu nem tenho na minha carteira. Quem é membro aqui da comunidade FMI, Formação Mirai Investing, link aqui embaixo, sabe disso tudo. E também quem é membro do canal Carteira Mirai, que é o nível 2 de membro aqui do YouTube. Eu mostro tudo isso e eu não tenho nada dessas ações aqui. Por fim, claro, a Cosan, que está numa situação muito similar à da Raizen. E a Cosan está realizando movimentos aqui, por exemplo, de resgate antecipado de títulos de dívida, fez a venda da sua participação na Vale, tudo isso com esse viés do quê? De reduzir essa paulada aqui de tamanho de dívida. Sendo que a empresa tem um custo de dívida aí de quase CDI mais 2, então hoje ela tem um custo de dívida de 16% a 17%, com a Selic indo para 10, 9, isso cai para também 11, 12 ali no máximo, o que já ajuda bastante para a Cosan. Só que a Cosan não é tão barata quanto as demais ações. Inclusive, negocia um PVP acima de 1. Então hoje, se fosse para eu dar preferência, daria para as demais, que ali todas elas praticamente estão negociando abaixo do valor patrimonial da ação. Aí o seu potencial de retorno é maior e o seu risco também é menor. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que essas ações aqui vão se recuperar numa virada de Selic? Lembrando de novo da comunidade Formação Mirai Investing aqui embaixo. Mas se não for o seu momento, não tem problema. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu mostro para você como que você escolhe ações com apenas 3 indicadores, evitando as armadilhas de quem acabou comprando no momento errado essas ações, por exemplo. E assim você já sai na frente de 99% dos investidores. Corre lá!